Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Rapaziada, nós vamos falar sobre a notícia, a coletiva bombástica que o Felipe Luiz deu ontem. O que eu penso? Se eu gostei e se eu não gostei. E vou explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo na imprensa sobre essa coletiva. Entendendo? Primeiro eu vou pedir para vocês, deixa o seu like aí pra gente aí. Faz sua inscrição para ajudar o canal, comente aí embaixo o que você pensou, sobre o que você pensa. Se você não viu ainda a entrevista do Felipe Luiz, escreva aí se você alguma vez viu um técnico esculachar com um jogador assim público, assim igual o Felipe Luiz fez. Eu nunca vi isso, eu tenho 53 anos. Já vi técnico uma vez criticar um jogador, alguma coisa, mas esculachar igual o Felipe fez, eu nunca vi. E é sobre isso que nós vamos falar. Ele está certo? Ele está errado? Por que a imprensa, muitos estão falando que ele está certo? E por que eu talvez pense diferente? Talvez eu pense diferente. Você está protegendo o Pedro, está defendendo o Pedro. Negativo, o Pedro está erradíssimo. Pelo que ele falou, o Pedro está erradíssimo. Mas nós vamos falar da atitude do Felipe Luiz. Eu vou começar aqui. Vocês estão vendo aqui o Predador? Um personagem. Vou pegar aqui para vocês. Vocês vão conseguir entender o que eu vou falar para vocês. É um personagem. Olha que chique, ó. Bonito, né? Predador. Assim que o Flamengo tem que ser, um predador. Não dá chance para os seus adversários. Ontem não deu chance para o São Paulo. Muito bom. Vamos falar uma coisa. Eu estava vendo algumas pessoas, jornalistas, que já trabalharam em rádios, televisão, igual nesse de resenha, eu ligo o Fabrício, alguma coisa lá. Ele já trabalhou, acho que se não me engano, Rádio Tupi, Rádio Globo, o Rica Perrone, o Renato Maurício Prado, todos elogiaram demais o Felipe Luiz. E o que eu penso? Não. O Felipe Luiz errou. E errou muito. Você tá louco? Ele tinha que falar assim, não. A notícia é ótima. Para quem trabalha com notícia, se eu ficar olhando por esse lado, eu estou adorando. Porque eu trabalho com notícia hoje. Então, para mim, é uma notícia bombástica. Para mim, tá lindo. Eu quero mais que o circo pega fogo, porque eu vou ter sempre notícia para dar. Mas, e do lado profissional? Do lado profissional, ele errou. Não, mas não sei o que. Ele está sendo exposto. Ele é o chefe. Ele tem que ter as costas largas. Ele tem que ter o couro duro. Porque é assim que é. Eu mostrei o personagem para vocês ali. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, eu estava lembrando ontem, na hora me passou um personagem, naquele seriado, quem não assistiu, pode assistir que é muito bom. Aquele seriado Smallville. No Smallville tem um episódio que um cidadão comum, um adolescente comum, porque Smallville passa na adolescência do Superman, que é um Clark Kent, e ele absorve os poderes do Clark Kent. Mas ele não está preparado para absorver esses poderes. Ele não é um kryptoniano. Então, aqueles poderes começam a mudar a personalidade do adolescente. E ele começa a ficar agressivo. Então, ele deu uma reaçãozinha dentro de casa, o pai e a mãe estranhou, depois ele foi agressivo na escola, na rua, e quando ele fez uma bobagem, ele voltou para o pai, que antes já estava querendo que ele fizesse os exames, fosse para estudo, igual uma cobaia, né? E ele não aceitou. Aí ele voltou para a rua mais revoltado, porque ele queria o apoio do pai, o pai não apoiou, aí ele fez mais bobagem. E quando ele voltou, o pai dele já havia chamado a polícia para ele. Sabe o que ele perguntou para o pai? Você chamou a polícia para mim? Como você pôde fazer isso? Você é meu pai, você tinha que me proteger. E ele ficou mais revoltado ainda. Aí, quando chegou lá no final do episódio, o Clark Kent falou assim, não, ele é uma boa pessoa, sempre foi uma boa pessoa. Entendeu? Aí o pai, ele falou assim, é que ele não teve os pais que eu tive. O Clark Kent falou. Ele não teve o líder que eu tive. É disso que nós estamos falando, de liderança. Porque um pai, ele é o seguinte, hoje em dia quase não se pode falar isso, mas eu vou falar, sempre foi falado antigo, que o homem da casa, ele protege os seus. O homem da casa, ele protege os seus. Um líder, ele protege os seus. Quando um exército vai para a guerra, um pelotão vai para a guerra,
Pode reparar que sempre o sargento, o capitão, ele fala, os meus homens. Ele se põe na frente deles. Porque um líder, ele tem que ter as costas largas e tem que ter couro grosso. Ele protege os seus. Está conseguindo entender? O Felipe Luiz, ele não está aguentando o poder. Entendeu? O personagem que eu falei sobre personagens. O poder está sendo muito para ele. Olha para você ver a desculpa que eu vou... mas e quando, é que eu falo? O repórter percebeu isso. Tanto que teve um repórter teve a ciência do que estava acontecendo. Só como é que vai ser a convivência com vocês agora? Você expondo um jogador seu desse jeito. Como é que vai ser a relação de vocês e do grupo? Como é que vai ser lá dentro agora o ambiente? Mas e quando me expõe? Não, filhão, você é o chefe. Um pai de família, um líder de família, o filho dele pode errar, a filha dele pode errar. Ele chama a atenção e tenta corrigir dentro de casa se for. As pessoas da rua não podem esculachar o teu filho e tua filha, porque você, como homem da casa, como defensor, como líder da sua casa, vai defender os seus. Você sabe que eles erraram, mas você não vai poder, você vai ficar quieto olhando todo mundo esculachar a sua família? Não, filhão. Você defende os seus dentro da tua casa. Lá dentro da tua casa você corrige. E se você não tem a capacidade para isso, você não está preparado para ser chefe. Dentro do seu serviço, eu já fui chefe de algumas coisinhas assim na minha vida, em empregos. Dentro do seu serviço, às vezes, você é esculachado e você não tem culpa de ser esculachado pelas decisões que você tem que tomar. Porque vem de cima, ou vem das circunstâncias, mas você aguenta, você tem que ter as costas largas, o couro duro, para você ser esculachado e não poder falar nada, para não expor os seus companheiros, porque senão você não só perde aquela pessoa que você esculacha, mas você perde todos os outros. Vocês estão achando mesmo que todos os jogadores apoiaram o que o Felipe Luiz falou? Eles podem ter apoiado o Felipe Luiz até o momento em que estava guardado dentro do Flamengo e entre eles, que todos estavam vendo que ele não estava rendendo, que o Felipe estava tentando consertar e que o Pedro estava errado, eles estavam do lado do Felipe. A partir do momento que o Felipe foi para uma coletiva de imprensa, esculachou o jogador do clube, como ele esculachou, como eu nunca vi numa entrevista, eu nunca vi. Ele perdeu metade do grupo, você pode ter certeza disso. Qualquer um que já teve um grupo e foi líder desse grupo, seja em qual função for, uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança, uma empresa de produção de fábrica de chão de fábrica, qualquer um que foi líder, inspetor, supervisor de um grupo, seja ele qual for, sabe disso. Essa exposição que ele colocou no Pedro, ele vai perder metade do grupo. Ele não deveria ter feito isso. Ele tem que só absorver as críticas. Mas estão me criticando. Filhão, você é o chefe. Você absorve as críticas. Você tem que ter as costas largas e o couro duro. Você não expõe isso, você resolve dentro de casa. Mas eu cansei de falar. Então continue falando, filhão. Se você não está conseguindo resolver, passa para os seus superiores. Mas não pode expor seu grupo. Você perdeu a confiança de muitos aí dentro do seu grupo. O Felipe Luiz, você pode ter certeza, ele perdeu a confiança. Os caras vão falar não. Mas ele perdeu a confiança. Ele perdeu a credibilidade. Você não tenha dúvida disso. Eu estou falando, eu já fui chefe de algumas coisas na minha vida aí, e se você fizer isso, eu via muito cara fazendo. Eu fui mandado embora de alguns postos por defender os meus grupos. Mas eu não arredava a pé. Quando eu via alguém de um outro setor querendo mandar no negócio, eu falei, não, você não tem que mandar nos meus subordinados. Se você tem alguma reclamação para fazer, você faça para mim. Eu chamo a atenção deles. Você não. Não é sua área. Era assim que acontecia. Que às vezes tinha um desentendimento entre áreas, aí acontecia e a pessoa da outra área ficava insatisfeita. Você não sabe quais são as regras que eu tenho que seguir, como é que você quer chamar a atenção do meu subordinado? Se você tem alguma coisa contra a minha área, você chega em mim. E se eu ver que a minha área está fazendo errado, eu chamo a atenção deles, não você. Isso eu falava para a gente até com um cargo maior do que eu. Mas não era a área dele. Então ele tinha um cargo maior do que o meu na área dele. Na minha área ele não tinha. Tem que saber separar as coisas. Então o Pedro ele foi infeliz.
A notícia da hora, para quem mexe com notícia, poxa, a notícia da hora. Eu tô aqui, ó, já tô fazendo mais um vídeo. É o segundo vídeo que eu tô fazendo sobre a coletiva dele. Para mim tá excelente. Aí você vê lá que eu falo pra você, esses caras aqui, Renato Maurício Prado, Rica Perrone, Fabrício e mais um punhado, cara, todo mundo elogiando. Olha que, nossa, maravilha. Mas porque eles querem a notícia, mas eles querem mais que o circo pega fogo. Tá entendendo? E eles continuam dando a notícia. Eles querem ter assunto. Mas a verdade é essa. O Felipe Luiz, ele mostrou, como no personagem do Smallville, do lado do Clark Kent, que ele não está preparado para os poderes que ele recebeu. Conseguiram entender? Os poderes que ele recebeu para um clube desse tamanho está sendo demais para ele. O Boto, os poderes que ele recebeu para um clube do tamanho do Flamengo, está sendo demais para ele. E o Bato, ele não está sabendo dirigir o Flamengo. A impressão que dá é que os poderes estão sendo demais para eles. Volto a repetir. Liderança não é isso. Tá entendendo? Liderança é outra coisa. Vocês não estão sabendo liderar. E com isso, o que aconteceu? O staff do Pedro já vai levar a proposta para o Flamengo e disse que vão tirar ele do Flamengo, porque ele não tem mais condições de ficar lá. Rapaziada, deu uma parada aqui para atender um cliente, mas não perdi o raciocínio não. O staff do Pedro já falou que já vai arrumar, já vai levar propostas para o Flamengo para ser vendido. Segundo algumas das pessoas que já estavam vendo de manhã, o Flamengo não vai aceitar vender o Pedro. Mas não tem mais condições. O que o Felipe Luiz, é isso que eu estou falando para você, a liderança do grupo acabou com o Pedro. Não tem mais uma mínima condições. Ele sabia disso. Ele é um cara experiente. Ele é inexperiente como técnico, mas como jogador ele sabe que ele perdeu o cara no grupo. E vai perder gente no grupo. Tá entendendo? É isso aí, filho. Inexperiência e falta de cabeça. Não teve costa larga, não teve couro duro. Vai ter que sofrer as consequências. Vamos falar sobre a tabela do Brasileirão, só para atualizar para vocês, por enquanto, que hoje tem mais jogos ainda. O Flamengo tem 27 pontos em 12 jogos. O Cruzeiro tem 24 pontos em 12 jogos. O saldo de gols é um absurdo. O Flamengo tem 22 contra 9 do Cruzeiro. Só 13 a mais. O Flamengo só tomou 4 gols no campeonato. Entendeu? Aí o Bahia subiu para terceiro com 24 pontos. O Red Bull caiu, mas tem um jogo a menos. Está com 23 pontos. Pode jogar, eu acho que joga hoje. Vou mostrar, já vou dizer. Palmeiras foi anulado o jogo deles contra o Santos. O Botafogo ganhou, foi para 21 pontos em 12 jogos. Fluminense está com 11 jogos só, vai fazer mais um hoje. Entendeu? Então, isso, os 10 primeiros: Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Bahia, Red Bull, Bragantino, Palmeiras, Botafogo em sexto, Fluminense em sétimo, oitavo Atlético Mineiro, nono Mirassol, 10º Corinthians, 11º Grêmio, 12º Ceará, 13º Internacional, que venceu ontem, saiu da zona de rebaixamento, 14º Vasco com 13 pontos, 15º São Paulo com 12 pontos. Aí vem o Santos que não vai jogar, que é contra o Palmeiras, não vai jogar, está em 16º, Vitória, primeiro da zona de rebaixamento com 11 pontos, Fortaleza com 10, Juventude com 8 e o Sport com 3. Esse aqui já praticamente está rebaixado. Jesus jamais, que não sobe mais. O Sport com 3 pontos, sem chance para ele. Aí, ó, o Fortaleza pode ir a 13 pontos passar o São Paulo, entendeu? E o Juventude, se vencer, vai a 11 pontos também. Aí já vem com o número de vitórias, já passa São Paulo vai para a zona de rebaixamento. Jogos que podem acontecer hoje, ó, dia 14, Juventude e Sport. Dia 13, no caso hoje, Fortaleza e Ceará, clássico. Cruzeiro e Grêmio, hoje. Corinthians e Red Bull Bragantino. E é isso aí, o Bahia venceu ontem 2-1 Atlético Mineiro. O Vasco perdeu o Botafogo 2-0, o Inter venceu o Vitória por 1-0 e o Flamengo massacrou o São Paulo por 2-0. Santos e Palmeiras foi adiado e hoje data não definida para Mirassol e Fluminense também. Então é isso aí, galera. É o seguinte, filho, ser líder é o seguinte, não é o que você tem que estar preparado. Você não pode chegar num lugar e expor todo o seu grupo. Ser líder não é isso. Por isso que você chama-se líder. Você está na frente de um grupo. Não, é assim, ó. Tem um punhado de gente atrás de você, assim, ó. E você está aqui na frente.
Você tem que ser o peito de ferro, você tem que aguentar as coisas. Se ele não aguenta, ele não está preparado para ser técnico do Flamengo, ainda mais de um clube desse tamanho. Ah, mas e quando eu sou exposto? Então, você vai ter que ser exposto e você vai ter que aguentar a bronca, Frei Polícia. Isso aí serve a sua vida, companheiro. Se você está na sua casa aí, entenda o seguinte: um dia você for pai, você for um chefe de um lugar, é isso aí que você vai ter que ter as costas largas, irmão. Se você não tiver as costas largas, você não está preparado para o cargo. Por melhor que você seja na função, você não está preparado para ser um líder.